Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Na segunda parte de medidas e avaliação, eu vou dar o pontapé falando dos objetivos destas medidas e avaliações. Então, sem mais delongas, espero que tenha assistido a parte 1. Caso não tenha assistido, dá uma pausinha. Vou deixar aqui no card para que você possa assistir e depois volta nessa aqui. Beleza? Então, objetivos das medidas e avaliações. Primeiro ponto, avaliar estado do indivíduo ao iniciar a programação. Não interessa onde você vai treiná-lo. Piscina, futebol, futsal, handebol, basquete, musculação, levantamento básico, levantamento olímpico. Você precisa saber o ponto de partida do aluno. Você só sabe chegar em um determinado lugar por endereço, por exemplo, se o indivíduo souber de onde você está partindo. Por exemplo, professor, o churrasco tem que lembrar do churrasco, né? Óbvio. Churrasco com picanha, vai ser na minha casa. Como? Aí a pessoa vai te perguntar, como é que eu chego aí? Uma das primeiras perguntas que você faz é, de onde você vem? Eu venho do setor X ou venho do setor Y. Poxa, é óbvio que para poder chegar na sua casa, o mesmo objetivo, que é o churrasco com picanha, dependendo de onde o aluno está, o caminho que ele vai percorrer vai ser diferente. Então, você precisa saber onde a pessoa está para poder direcionar o melhor caminho possível. Próximo, detectar deficiências permitindo uma orientação no sentido de superar. Poxa, o aluno tem um VO2, tem um condicionamento cardiorrespiratório muito fraco. O aluno tem muita força, mas um baixo condicionamento. O aluno tem um alto VO2, contudo ele tem pouca força muscular. E vale ressaltar que as duas variáveis de suma importância do âmbito da saúde são força e condicionamento cardiorrespiratório. Podemos discutir isso em um próximo vídeo, caso você deixe aqui que isso é interessante para você. Auxiliar o indivíduo na escolha de alguma atividade que, além de motivar, na verdade, o indivíduo, para ele desenvolver as aptidões. Aí você fala assim, como motivá-lo? Não estou falando de ser uma cheerleader com um pomponzinho, nem um coach que fica, vai, solta o leão que tem em você. Só que às vezes o aluno deixa claro para você durante o preenchimento de anamnese, isso cabe a você fazer, que ele gosta ou não gosta, por exemplo, de aulas mais animadas, aulas coletivas. Ele deixa claro para você, por exemplo, que ele é um indivíduo que nunca praticou nenhum tipo de exercício físico ou, quando praticava, gostava de um exercício de uma intensidade, de forma mais moderada, não gostava de ser tão cobrado. Aí você fala, mas se o aluno não for muito cobrado, ele não tem resultado. Gente, mais vale o aluno estar fazendo exercício em uma intensidade um pouco mais baixa do que ele realmente consegue, do que ele voltar para o aconchego do sofá. Do aconchego do sofá você não consegue fazer absolutamente nada por ele. Garanta que ele fique contigo. Essa é a primeira parte. Impedir que a atividade seja um fator de agressão. Olha, eu tenho 2 hérnias de disco, tenho escoliose e condromalácia patelar. Bora pro CrossFit! Você fala, pera, calma, segura a onda. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Eu tenho problema no joelho, valgo dinâmico, sou obeso e sedentário. Aula de running, o professor dá o gritinho. Uhum! E isso motiva o aluno. Poxa, mas ele não está pronto para aquela modalidade ainda, visto que muitas vezes as modalidades são prescritas de forma genérica. O problema não está na aula de running. O problema muitas vezes está na condução desta aula de running, que muitas vezes não a individualiza para cada um dos sujeitos que a pratica. Acompanhar o progresso do aluno. Poxa, se você não acompanha o progresso do aluno, você não sabe se o seu cronograma está sendo bem orientado. Quando você convida alguém para um churrasco, lembrando do churrasco lá atrás, se a pessoa estiver demorando para chegar, você liga e pergunta, tá onde? Aí a pessoa fala, eu tô na rua T9, eu tô perto do supermercado X ou Y. Você não pergunta, que não é o progresso. Se você pergunta o progresso do cara para chegar num churrasco,
mas não pergunta o progresso pro seu aluno em relação ao seu cronograma de treino? Ô, personal, fica difícil desse jeito, viu? Fica difícil. Continuando, selecionar elementos de alto nível para integrar equipes. Isso aqui é a vulga peneira. Sabe a peneira que tem toda escola de futebol? Poxa, você pode usar medidas de avaliação até para seleção de novos talentos. Desenvolver pesquisas em educação física para que você, personal, coach, a galera do sentimento, eu sinto, shape em mim funciona. Nossa, eu tenho amor por esse... Hashtag love for this exercise. Eu sinto. Desculpa o termo, mas ninguém liga para o que você sente. Se você não consegue comprovar a eficácia daquilo, seu sentimento e nada são a mesma coisa. Estou sentindo a presença espiritual. Balela, professor. Balela. Teste, meça e avalie. Assim você pode dizer se determinada coisa funciona ou não. E dentro das pesquisas em educação física, existem certos critérios para isolar fatores para que possamos responder se determinado desfecho foi provocado por causa de uma atitude ou outra. E acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento de nossos alunos. Lembra da avaliação, mais uma vez, do vídeo passado, da aula passada de avaliação da parte 1? Esse progresso, esse desenvolvimento, eu preciso ter tido o ponto de partida, eu preciso ter avaliado o aluno lá atrás, na avaliação diagnóstica, senão não tem como eu saber se ele está progredindo ou não. E alguns princípios agora das medidas e avaliações. Quais são estes princípios? Bom, todas as medidas com objetivos do programa em mente. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você quer avaliar, você sabe o que você precisa avaliar. E outra coisa, lá na anamnese o aluno te respondeu. Eu tenho 30, 40, 50 minutos para poder treinar, posso treinar 3 vezes por semana e gosto disso, não gosto daquilo, prefiro X, prefiro Y. Ele te disse isso, você tem essa informação em mente. Lembre-se da relação entre teste, medida e avaliação. É um instrumento, é um dado e aqui é a parte em que você qualifica. Quantitativo, qualitativo. Você precisa se lembrar disso. Eu quero uma medida de VO2 máximo. Qual teste eu vou aplicar? Eu quero uma medida de índice de massa corporal. Qual teste? Eu quero uma medida de percentual de gordura. Qual teste? Deve ser conduzidos por pessoas treinadas. Aí você vira e fala, mas eu não sou treinado. Bom, se você não começar, você nunca vai ser treinado. Usa seus amigos, usa seus colegas de profissão, pai, mãe, sogro, sogra, namorado, namorada, esposo, esposa. Usa eles. Se você não puder usar quem está dentro da sua casa para poder treinar os testes, você nunca vai começar. Se você nunca começa, você nunca vai ser bom em determinada coisa. Tem gente que fala, olha, você nunca vai ser bom nisso. Você vira para a pessoa e fala, olha, se eu não começar ou se eu não praticar, eu realmente nunca vou ser. Interpretados em termos do indivíduo como um todo. Poxa, você não tem que levar em consideração só isso aqui, isso aqui. Você não tem que levar em consideração só isso e isso. Quando eu falo indivíduo como um todo, olha, o indivíduo ele almeja resultados estéticos. Vamos supor, esse indivíduo aqui quer um resultado estético. Só que ele é um cara, por exemplo, que come bem, dorme bem, tem um bom emprego e é feliz no emprego dele, é feliz no casamento dele, por exemplo. E você tem esse outro aqui, que é um indivíduo que come bem, não dorme bem, porque é o tempo inteiro preocupado, não é feliz nem no casamento, não é feliz na família, porque tem causa de alcoolismo, é um alcoólatra, não é um alcoólatra, teve envolvimento com droga, não tem, é depressivo, já tentou suicídio. Você vai tratar esses dois indivíduos da mesma forma? Tudo que existe pode ser medido. Só que você precisa medir, você precisa do teste correto. Tem como medir espessura de fibra muscular? Tem. Tem como medir diâmetro de uma fibra muscular por fibra muscular? Tem. Tem sim. Tem como medir o condicionamento cardiorrespiratório de forma direta?
Tem. Tem como medir concentração de lactato durante fazer exercício de cabeça para baixo? Tem. Tudo que existe pode ser medido. Tudo que existe pode ser medido. E nenhum teste ou medida é perfeito. Aí você fala, pô, se não é perfeito, então não vou fazer. Bom, não fazer é mais imperfeito do que qualquer teste ou medida que você vá fazer. E você não precisa de muitos recursos para poder fazer bons testes ou medidas. Ah, eu quero medir VO2 máximo. Poxa, você tem esteira, você tem bicicleta na academia. Eu quero avaliar força, você tem os equipamentos da academia. Endurance de força, os equipamentos da academia. Endurance aeróbio, a esteira, o transporte, a bicicleta. Ah, como fazer? A gente pode discutir isso depois, caso você escreva que quer. Não há teste que substitua o julgamento do profissional. Às vezes você faz um teste, já aconteceu comigo inclusive, fui fazer um teste num aluno de condicionamento cardiorrespiratório, um teste de Cooper, o cara me disse que jogava bola, e eu falei, pô, então ele corre, tem costume de correr, só que o cara nunca tinha subido na esteira para poder fazer exercício na esteira, jogava futebol, e o VO2 dele deu mediocremente baixo, mas não pela parte cardiorrespiratória, como ele não tinha o hábito de caminhar na esteira, ele acabava levantando demais a ponta do pé, e isso fez com que ele sentisse muita dor, no vulgo canela. E isso interrompeu precocemente o teste. Eu tive que treiná-lo na esteira para depois fazer o teste. 3, 4 aulas de treino na esteira, para que ele ficasse confortável com a esteira. E sempre é necessário que haja um reteste, porque se você não retestar, você não sabe se o seu cronograma de treino está ladeira acima em relação ao desempenho, está medíocre, ou seja, mediano, não somou, não subtraiu, ou se o seu treinamento está deletério. Você precisa disso. E outro ponto, para finalizar essa aula de hoje, testes que mais se aproximam da situação de atividade. Eu estou treinando um aluno para fazer TAF. Eu vou fazer supino e corridinha na esteira com ar-condicionado. Jovem. O TAF dele será feito no sol, será feito em ambiente aberto, em determinados horários do dia. Teste esse aluno, você pode treiná-lo na academia, mas testá-lo deve ser o mais próximo da situação em que ele será testado de forma verídica. Caso você queira saber mais coisas acerca de medidas e avaliação ou como proceder em alguma das coisas que eu falei durante a aula, coloque aqui nos comentários. Me sigam nas demais redes sociais, aqui meu Instagram, vale a pena, tem muita coisa massa por lá. Sendo assim, um forte abraço e fica com Deus.